Agora eu acho que foi. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Vamos esperar o Instagram avisar todo mundo. Vamos subindo. Desculpem o atraso. A conexão não estava ajudando hoje aqui. Vamos ver se agora vai. Boa noite, Manu. Boa noite, pessoal. Desculpem o atraso. A gente estava com problema de conexão aqui. Vamos lá. Acho que ainda continua com problema. Não estou vendo as carinhas aqui. Vamos ver. Essa aqui pra ver. Vamos lá. Carinha de vocês. Agora minha conexão melhorou. Desculpem o atraso, pessoal. Boa Boa noite, noite, pessoal. Boa noite, Rafa. Tudo bem? tudo bem? Eu vou tentar deixar as duas conexões aqui para ver se nenhuma me deixa na mão. Tá travando, tava travando mesmo. Agora pegou. Tá um ruidinho Aí, aqui. beleza? Voltamos, agora Aí, sim. então agora vai. Vou olhando aqui no computador também, porque o Wi-Fi tá meio falhando hoje, mas tudo bem, vamos lá. Bom, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a nosso penúltimo dia do desafio. Já passamos da metade e estamos mais próximos do fim. Então vamos lá, né? Quero dar as boas-vindas a todo mundo que começou a nos acompanhar hoje, né? Quero apresentar um pouquinho, né, a Manu e eu aqui, porque no primeiro dia a gente falou um pouquinho mais, né? A gente já está quase acabando, mas tem gente nova, então vou contar um pouquinho aqui de nós, né, para vocês entenderem, né? Bom, eu sou a Rafaela, minha formação, na verdade, é em contabilidade, especializada em controladoria, e faz 6 anos que eu me dedico exclusivamente para minha família. Sou mãe de três, por enquanto, né, que Deus me permitiu, e nesse tempo que eu decidi me dedicar, né, para minha família, foi que eu fui adquirindo mais experiência. Anteriormente, eu trabalhei 13 anos em escola, então, embora minha formação seja controladoria, né, eu passei por todos os setores da escola. Então, minha experiência foi 13 anos na área de educação e depois, agora, 6 na área família, minha família. Né? A Manu, deixa que ela mesma se apresente, senão eu vou encher de flores aqui. Vou ficar mal acostumada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Manuela. Eu sou uma mãe educadora também. Me dedico, mãe em tempo integral, né? Me dedico à educação dos meus filhos. Meus estudos são na área de educação. Antes de optar por me dedicar exclusivamente aos meus filhos, eu atuava no ramo editorial, eu sou ilustradora, também continuo trabalhando com material didático, com os livros, mas agora com outra abordagem, né? Tendo em vista a formação e a educação dos meus filhos. Eu sou mãe, esqueci de falar, mas importante, né? Neste contexto, eu sou mãe de 6 crianças, sou gestante do sétimo, que deve chegar aí nas próximas semanas. Já estou no finalzinho da gestação. E esse projeto surgiu, meu e da Rafa, além de sermos mães, né? Como provavelmente a maioria de quem está nos acompanhando, nós somos apaixonadas pela orientação familiar, por nos formar, nos capacitar, estudar realmente com profundidade, em busca de estabelecer bons critérios para as nossas famílias, para a educação dos nossos filhos, né? Essa percepção que nós
com certeza partilhamos, não só nós duas, mas quem está aqui nos acompanhando, de que criança não é alface, criança não é gatinho, que a gente está formando uma pessoa integral, uma pessoa no âmbito físico, emocional, afetivo, à vontade, está formando para transcendência, e que essa é uma missão muito nobre. Independentemente dos nossos trabalhos profissionais, a educação dos nossos filhos é um trabalho importante, com o qual a gente tem que encarar com profissionalismo, realmente. Então, esse é um assunto muito comum entre as mães, os desafios educacionais, os desafios de convivência, a virtude da obediência. E a gente sempre, né, esse assunto está sempre na nossa pauta. Então, a gente teve essa ideia, a Rafa teve essa ideia, me convidou, da gente vir compartilhar aqui no Instagram também essa conversa que a gente vem tendo há muito tempo com as nossas amigas. Muitas das nossas amigas aqui já são inspirações, assim, ó, chegou aí nossa amiga. Tem amigos com filhos mais velhos, a gente também está sempre em busca de conselhos práticos, além da formação teórica, né? E a ideia do desafio é um desafio para nós todas, para quem nos acompanha, para quem vai ver esses vídeos depois, e principalmente para as nossas próprias famílias, uma vez que a gente reflete, aprofunda o nosso entendimento, escolhe os nossos critérios, vamos tentar fazer planos concretos para pôr isso que a gente aprende em ação. Né, Rafa? Pode? Exatamente. Bom, a gente quer também agradecer todas as mensagens de retorno que a gente tem recebido, né? Hoje eu recebi 2 em especial que eu fiquei bem emocionada, né? Um foi um áudio de uma mãe compartilhando um caso assim concreto que tinha acontecido hoje, que o filho desobedeceu, né? A ordem que ela deu, assim, foi super clara, ela foi super correta, só que ela estava nervosa por outra coisa e acabou perdendo a cabeça e ficou nervosa e gritou com o filho, né? E daí ela tão bonita, né? Assim, mandou uma mensagem, né? Para compartilhar né? E tentar entender o que ela podia fazer. E assim, eu acho muito bonito as mães terem essa posição, né? Opa, acordou gente aqui em casa. Essa posição de quererem contar, né? Terem essa humildade, né? De compartilhar o que está acontecendo. E eu me vejo, né? Quando eu vejo assim elas falando, eu me vejo muito também no meu dia a dia, né? Então é uma partilha muito legal. A gente nunca se viu na vida, né? Tem só essa ligação aqui online, mas bem bonito, né? E a outra foi uma mãe muito fofa também, que mandou uma mensagem dizendo que tá mexendo muito com ela o desafio, né? Então, puxa, né? Como a gente fica feliz assim de saber que tá mexendo com a gente, porque tá sendo um desafio para nós também estar aqui, né? Todos os dias, 22 horas. Né? Mas não só isso, né? Porque a gente daí, eu não sei, mas ao longo do dia você se sente comprometida a fazer realmente tudo, porque a gente tem que estar aqui depois falando, né? Então seria incoerência a gente não tentar ao longo do dia, né? Então realmente está sendo um grande desafio, né? Exatamente, a gente está gostando bastante das mensagenzinhas de compartilhando com a gente a experiência de vocês. Essa mundo da maternidade, a gente se ajuda, né? A experiência de umas vezes vai iluminar a experiência das outras. Cada família é diferente, cada mãe tem uma personalidade, um temperamento e a relação com os filhos não é igual, não dá para dar Ctrl+C, Ctrl+V, mas como inspira, como ajuda quando alguém compartilha um pouquinho do que viveu para a gente ter ideias de como lidar com a nossa situação sempre muito particular, né? Cada filho traz um desafiozinho diferente do anterior, né? A gente Isso cresce aí. muito. Bom, gente, então só lembrando as regras do desafio, tá? São propósitos cumulativos. Então a gente já colocou, né, para quem perdeu os 3 primeiros dias, já está no nosso canal do YouTube. Quem precisar acessar, pode entrar pelo link que tem aqui na bio, né, do IG do Ser Mãe. Tem um link lá direto para o canal do YouTube. Entra lá, consegue assistir os outros dias das lives, né? E tenta pegar, né? Tenta pegar o ritmo lá, pega os propósitos, tenta cumprir, né? Vai colocando de acordo ao ritmo da sua família. Outra coisa que a gente precisa lembrar é que os propósitos são simples,
mas porque é aquilo que a gente já falou, né? Se somos fiéis no pouco, também somos fiéis no grande. Então, por isso a importância de colocar propósitos pequenos, mas concretos, né? Para a gente adquirir esse hábito, certo? E também lembrando outra coisa, né? A gente poderia falar muito de cada tema aqui, né? Inclusive, uma das coisas que a gente vai falar hoje renderia horas aqui comentando, né? Mas não dá, né? Um desafio de 5 dias com 5 propósitos, então a gente está tentando ser o mais resumido possível, certo? E quem cumprir e quiser compartilhar nas redes sociais, por favor, a gente pede, né? Que coloque lá a hashtag filhos que querem obedecer ou hashtag desafio da obediência. Bom, vamos ao problema de hoje, né? A gente já tem estruturado, né? O alicerce da obediência, né? Que seria rotina, mais olhar nos olhos, né? E o tempo para construir memórias afetivas, né? Então, o que a gente está querendo? Que não só sanar um problema imediato da desobediência, né? A gente sabe que muita gente deve ter entrado para o desafio pensando assim, nossa, vou pegar a pílula da solução dos meus problemas ali, né? Tipo, vou tomar e amanhã tudo tá perfeito. Mas não é assim, a gente está tentando, né, de forma resumida, construir primeiro nossos alicerces da relação com os nossos filhos e, consequentemente, vai gerar obediência, né? Só que não só isso, a gente vai conquistar outras coisas a mais também, né? A gente pode chamar, em vez de pílula da obediência, de o caminho, a trilha que a gente percorre, né? O caminho da obediência. Isso aí. Bom, e assim, o que a gente precisa lembrar também é que mesmo a gente fizer tudo que vai acontecer aqui, as desobediências também não vão deixar de existir da noite para o dia, né? Elas vão continuar acontecendo em algum momento. Porque assim como nós estamos em formação constante, os nossos filhos também estão, né? Mais ou menos quando a gente compra um celular novo, né? O celular vem lá, zerinho, né? Você começa a instalar todos os aplicativos que você precisa, você começa a colocar todas as informações que para você é importante. Ele está ali com a memória zero, não é isso? Os nossos filhos, digamos, eles vêm ali com o HD zerado também, né? A gente precisa formar tudo neles, precisa começar a instalar tudo neles, né? Então, a gente precisa ir carregando das informações corretas, né? E das afetividades corretas também, né? Então, desculpa, eu me desconcentrei aqui um pouquinho porque tem bebê chorando, mas meu marido já foi lá. Eu acho que assim, Rafa, a ideia que a gente tem que ter em vista também, quando a gente considera esse caminhar, é que a gente não ensina os nossos filhos a desobedecerem, a querer comer chocolate na hora do almoço. Assim, isso vem naturalmente. Quando a gente tem uma noção clara da antropologia humana, assim, essas desordens, ninguém nasce com todos os critérios formados do que é o bem maior para mim, né? Para a criança, quando ela vê o chocolate, o bem que ela quer, bem imediato, ela não vai pensar no bem maior, que é você tem que se nutrir com qualidade na hora do almoço. Então, os nossos filhos vão continuar tendo, mesmo que eu tenha rotina, mesmo que eu tenha uma relação afetiva, mesmo que eu crie um laço de confiança, mesmo que eu crie essa vontade, esse prazer que ele tenha em me obedecer, eles vão continuar tendo uma tendência a querer fazer a sua vontade do momento. Então, a gente vai desenvolver o quê? Em nós, a constância e a paciência. Porque as desobediências não somem e eles crescem as desobediências. Temos dias, os conflitos de personalidades mudam, porque eles vão ser cada vez mais racionais, aí depois entra as conversas, né? Primeiro são os hábitos básicos, depois vem as primeiras conversas, depois eu tenho um adolescente em casa. Só que quando a gente pega essa trilha do carinho, da firmeza, da serenidade, mas com critérios. A tendência é que esse caminho seja mais gostoso, seja mais prazeroso, que eu crie vínculos profundos e vá formando o caráter do meu filho, ajudando ele a formar um caráter, uma personalidade harmoniosa. Mas não tem, assim, a gente não ajuda os nossos filhos a nos obedecer pela nossa satisfação de não lidar com o conflito. A gente vai continuar lidando com o conflito. O objetivo é a gente ser forte para lidar com o conflito, não fugir do conflito por conveniência nossa, mas também
lembrar que a importância de enfrentar esses desafios para o bem, por amor a eles, né? Ai, Então, pode perfeito. continuar. Ótimo. É isso mesmo. Bom, mas assim, né, o que que a gente vem propondo até agora? O que a gente vai formando, né, a obediência vai acabar surgindo como uma consequência. E o outro fato é que a gente quer um relacionamento mais harmonioso, né? Então, por isso que principalmente tudo isso que a Manu vinha colocando é o que a gente vem tocando na tecla que nós precisamos estar à frente, né? Nós precisamos ter consciência de que muitas causas também do que acontece com os nossos filhos está em nós, né? Então, por isso que a gente precisa trabalhar isso antecipadamente, certo? Então, falando disso, a gente já comentou em outras lives sobre um tema e o que fazer quando acontecer a desobediência, então, né? A gente poderia, assim, resumir aqui falando do famoso castigo, né? Só que a gente vai não usar esse nome, certo? Não é o nome do castigo. Por quê? Voltando no exemplo do celular novo, né? A gente está formando ainda dos nossos filhos, né? Então, o que a gente precisa ensinar quando acontecer a desobediência é que para cada ato há uma consequência, certo? É, isso é importante, de uma forma ou de outra, ensinar isso. Então, a gente tem que pensar antecipadamente quais serão as nossas ações corretivas, tá? Melhor do que um castigo são as nossas ações corretivas, né? Porque não é isso que acaba acontecendo com a gente assume as consequências dos nossos atos e a gente, né, procura melhorar, ou seja, a gente procura corrigir aquilo que você fez. Então é isso que a gente vai formando também dos nossos filhos, certo? Uma coisa, primeiro, que a gente tem que trazer é um diálogo, né, com os nossos cônjuges. Então, assim, conversar e tentar trazer à tona, se possível ainda hoje, para a gente poder viver, né, esse propósito amanhã, quais são os fatos de desobediência, né? Então, levantar quais são os fatos de desobediência que está acontecendo ou que comumente acontece com os nossos filhos, certo? Cada um, né? Então, coloca cada filho e coloca lá qual o fato de desobediência que vem acontecendo mais, né? Ou que está deixando desarmônico, né, a relação da família. Aí tá, levantou os fatos, agora a gente precisa tentar trabalhar qual é a causa desses fatos, né? E fazer esse exercício para que durante o dia a gente também consiga fazer esse exercício quando o fato acontecer. Às vezes não vai acontecer esse fato que você refletiu hoje, mas fazer esse exercício de buscar a causa daquilo vai nos ajudar a pensar qual será a ação corretiva. Tentando ilustrar um pouco melhor. Quando um filho está com febre, né? Você vai tratando com antitérmico para tentar descobrir o que está acontecendo, né? Às vezes tem mães que esperam um pouco, tem mãe que liga para o pediatra, tem mãe que leva para um pronto-socorro, mas você vai tentar descobrir qual é a causa daquela febre, não é isso? Né? Para que o médico trate, né, faça o diagnóstico e trate a causa daquele problema, né, que está causando. Então é a mesma coisa que a gente vai fazer com a desobediência. A gente vai tentar descobrir qual é a causa para tentar tratar a causa e não ficar colocando ações corretivas para que seja apenas uma punição pela desobediência. Deu para entender bem? Então vamos lá, né? Tendo tudo isso, pode falar, Manu? Esse é um ponto que a gente não vai conseguir aprofundar por causa do tempo, mas que eu acho que vale muito essa reflexão. A qualidade da formação dos nossos filhos é diretamente afetada pela comunicação e a qualidade do relacionamento entre o casal. Então, esse exercício que vai gerar a gente vai conversar sobre esse problema, né? O objetivo é esse, a gente converse sobre, levante os fatos juntos para procurar soluções. Mas esse é um hábito de sentar junto para analisar os nossos problemas concretos, levantando o que aconteceu, estabelecer o que disso aqui é o fato e qual que é o problema realmente, o problema de fundo. Isso é um hábito que une muito a família. Nós como mulheres, a gente tem esse olhar mais apurado, né, geralmente, para prestar atenção no detalhe, no olhar do filho, para intuir muito, porque a comunicação deles é muito rudimentar quando eles são pequenos. Muito a gente tem que pegar, eles não vão nos dizer claramente o que está causando. A criança não tem condições de fazer isso, mas a gente, como mãe, a gente intui
quando a gente tem esse olhar atento e levar isso para o diálogo do casal, fortalece, porque a melhor coisa que a gente pode fazer pelos nossos filhos é amar o pai deles. E isso fortalece muito a nossa confiança na hora de aplicar as resoluções que a família toma. Então, assim, isso gerava toda uma outra conversa. Mas tudo bem, não deu, hoje não deu, amanhã não deu, mas fica com essa sementinha, pelo menos, na cabeça, né? De que esse relacionamento. Pai, às vezes, age completamente diferente da mãe, não, nem sempre dá para alinhar 100% as estratégias, mas cultivar, tentar realmente lutar nessa frente, que é a comunicação do casal, é muito importante, né? Isso. E a gente precisa lembrar que essa estrutura que a gente tentou construir com os 3 primeiros dias de desafio, vocês vão ver que na maioria das situações de desobediência, a conversa olho no olho já resolve, né? Então você tentar mostrar para a criança o que aconteceu, o que está errado, por que está errado, né? Já vai gerar uma solução. E como a Manu bem falava, né? A gente vai intuir, a gente vai olhar para eles e já vai ver que gerou o que a gente queria, né? Mas, se ainda isso não acontecer, a gente precisa estar antecipado e pensando quais serão as ações corretivas, certo? Então, para isso, a gente vai pedir que seja, primeiro, tenha essa conversa com o cônjuge e levante quais são os fatos que vem acontecendo mais de desobediência, certo? Depois, vocês vão tentar classificar quais são os fatos leves, né, médios e graves, para a gente tentar traçar ações corretivas de acordo, porque esse é o fato da ação corretiva, ela tem que ser proporcional ao fato, certo? Não é assim, eu dou palmada, é minha ação corretiva, eu vou dar palmada em todo mundo, porque eu fui educado assim, Deus... Não, gente, por favor, né? A gente já pode, a gente tem muita informação para poder entender, gente, cada um é um, cada criança é uma, cada filho tem, cada filho nosso tem o seu temperamento, tem a sua personalidade que está sendo construída. Nós, como família, cada um trouxe uma formação, então a gente construiu também outros serzinhos, né? Quem tem mais de um filho vê quanto um é diferente do outro. Então, tem que ser proporcional ao ato, tem que ser personalizado, gente. Não pode a gente querer assim, traçar uma coisa e vai tacar em todo mundo, entendeu? Tem que ser proporcional. Certo? E não adianta a gente falar aqui para vocês, olha, eu te sugiro para o médio esse, para o grave esse. Não adianta a gente falar isso, porque não somos nós que estamos dentro da sua casa, né? Então, por isso, cada família vai ter que refletir o seu. O que a gente pode trazer são alguns exemplos, né? Algumas sugestões, e aí você vai modelando conforme a sua família, tá bom? Então, vamos só ressaltar. A primeira coisa, conversar com o cônjuge, levantar os fatos, levantar as causas, e aí definir isso em leve, médio e grave, certo? Ok, alguns exemplos que a gente queria dar para vocês. Por exemplo, que é o isolar a criança, né? Muita gente fala do tal do cantinho do pensamento, ou cantinho do castigo, cantinho, ou bendito cantinho, né? De alguma coisa. Esse é um fato que pode ser feito, né? Por exemplo, quando a gente também, outra coisa, não dá para aprofundar muito aqui cada um, porque ia gerar muita coisa, tá? O que a gente só quer colocar é, por exemplo, assim, uma vez a Manu já comentou numa das filhas dela, que ia pro cantinho e conseguia ficar brincando com os dedinhos, né? Então, assim, para ela, tanto faz, tanto fez, né? Aqui dos meus filhos, os 2 primeiros, o primeiro sofria muito quando ele ia pro cantinho, muito. Você ajudava muito o cantinho para ele. A segunda também, tanto faz, tanto fez para ela. Ela ia lá, ficava lá um tempo, olhava para a parede, voltava. Essa história de cantinho do pensamento, vamos combinar, né? A criança não pensa. Ela não pensa. O que está sofrendo para ela é o isolamento, certo? Às vezes pode ser o fato de dar uma acalmada nos nervos, né? Afastou um pouco, dá uma acalmada. Ou aquela criança que está na hora do almoço fazendo uma bagunça na mesa ali, e aí você precisa isolar ela, né, do problema, deixa ela um pouquinho, ela já vai dar uma esfriada, né, aí consegue voltar. Então, assim, esse é o fato isolamento, certo? E aí você tem que pensar de acordo com o seu filho, de acordo com a sua família e de acordo com o fato que acontece. Manu, quer
acrescentar? Exatamente, até assim, cada medida aqui que a gente for comentar, lógico que tem muitas outras, né? Mas que a gente for comentar, elas vão ter aspectos eficazes, tanto que se viraram técnicas populares por aí, é justamente porque alguma medida elas acontecem. Mas vão ter aspectos negativos, na verdade, né? Qual que eu considero o X da questão? É eu estar muito consciente disso de o que para o temperamento do meu filho, quais são, de que modo colocar no cantinho do pensamento provavelmente vai afetá-lo, se isso vai ser eficaz ou não. Algumas dessas estratégias funcionam melhor para alguns temperamentos e ou para outras não funcionam. Eu acho que é basicamente disso. Quando a gente se apropria, quando a gente tem esse repertório, várias ideias de o que eu posso fazer, né? Fica mais fácil eu escolher uma adequada para minha família. Mas assim, é sempre possível que alguém me diga, mas fulano de tal disse que o cantinho do pensamento é horrível. Sob certo aspecto, para determinadas circunstâncias, pode ser que seja mesmo, mas isso não quer dizer que não tenha sucesso em outros casos. Eu tenho que, por isso, a importância de eleger os meus critérios educativos, para saber se isso vai ser, se eu quero como, dentro da minha autoridade de mãe, se eu quero escolher essa estratégia ou não, ou se ela é incompatível com a minha personalidade, com os meus ideais de educação, né? Mas sim, quando a criança está muito agitada, às vezes, para ela conseguir conquistar um pouquinho essa inteligência, né? Esse retomar esse emocional é importante, é bem pertinente afastar ela para ela se acalmar, para ela tentar se acalmar. Às vezes, quando a criança é mais agressiva, às vezes é necessário até conter ela fisicamente, né? É. Pode É, continuar. o outro ponto que a gente coloca é retirar privilégios. Esse retirar privilégios, a gente tem que lembrar que são coisas assim habituais e que você vai retirar temporariamente, tá? Então, por isso tem que pensar muito para a gente não ser impulsivo e fazer ameaças que depois não é possível cumprir ou que vai trazer um prejuízo, né? Então, por exemplo, um brinquedo que a criança mais gosta, né? Então, aconteceu uma coisa grave. Então, você fala, olha, eu vou pegar essa sua boneca e você só vai brincar com ela daqui 2 dias. Ou amanhã, né? Não sei. Daí você tem que ver a proporção do fato do que aconteceu, né? Criança que gosta muito de um desenho, né? E fica na televisão. Então você não vai assistir televisão por não sei quantos dias, né? Ou brincar com alguém, né? Não, você não vai. Ou seja, tem que ser algo habitual e que vai acontecer temporário. Não adianta você falar, domingo vocês vão almoçar na casa da avó. E aí a criança desobedece no sábado e você fala, amanhã você não vai almoçar na casa da sua avó. É óbvio que ela sabe que vocês vão almoçar, né? Ela não vai ficar sozinha em casa, né? Então, assim, tem coisas que ou a criança ela vai intuir que ela vai falar, isso é impossível, não vai acontecer, ou você vai gerar um medo nela desnecessário, porque imagina a criança começar a pensar nela sozinha, em casa, né? Então, não vai surgir o efeito, porque você está tirando o foco, né, do problema, do que foi. O que a gente, voltando lá no começo que a gente falou, é lembrar que cada escolha gera uma consequência, né? Então, não adianta a gente colocar algo desproporcional ou algo que não vai acontecer de fato. Até porque quando não acontece, o que acontece com a minha autoridade? Diminui. Se chega no domingo, você ameaçou que não vai para casa da avó, chega no domingo e você não vai deixar a criança sozinha, você precisa ir na casa da avó. E vão, a criança, ao longo do tempo, ela vai percebendo que pode ser que o crime compense, pode ser que ela vá sair impune, né? E o próximo que a gente fala é ação física. Mas aqui a ação física, a gente não requer a palmada, essas coisas não. A ação física é o fato de lembrar que nós somos a vontade auxiliar dos nossos filhos. Então, muitas vezes vai ser necessário você tomar a iniciativa. Você deu lá a orientação para ela, por exemplo, vai guardar os brinquedos. E ela não vai. Né? Você falou lá de novo, não vai. Muitas vezes você vai ter que pegar pela mão, claro que sem violência, né? Só obviamente. Vai ter que pegar pela mão, se agachar, começar a fazer e mostrar. Porque o que parece muito óbvio para nós, para eles às vezes não é.
né? Por mais que pareça assim, coisa mais clara, né? Eu falei claramente, ela sabe fazer, já fez, mas por que que não está fazendo? Porque nós somos a vontade auxiliar. Nós temos que ir ensinando, criando esse hábito, né? Então, às vezes essa ação física é fazer o movimento. Vai lavar a mão? Não vai. Pega pela mão, leva no banheiro e faz lavar a mão. Exatamente. Lembrando que, mesmo no caso da palmada, quem escolhe dar a palmada, o que traumatiza, de fato traumatiza a criança é o destempero. Às vezes alguém diz, não, nossa, mas que coisa ríspida, pegou a criança e levou pela mão para lavar a mão. Bom, é muito para começo de conversa, deixar a criança se governar sozinha, né? Ela não tem critérios nem força de vontade para escolher com liberdade. Deixar é muito pior para a educação integral dela. Não que eu não intervinha, que eu deixe elas ao léu, né? E segundo, quando a mãe perde a paciência, muitos pais que não intervêm acabam perdendo a paciência, né, com a bandeira da paz. E daí cansa, cansa, cansa. E daí tem uma reação violenta. Aquela reação que pode não ser física, pode ser um grito, pode ser um grito. Lógico, nós mães gritamos, mas assim, um palavrão, uma gritaria, isso é muito mais provável que essa criança tenha uma autoimagem negativa, que ela, né, ache que ela é ruim, que ela absorva e acredite em tudo aquilo que a gente falou, o que a mãe falou, na emoção, na paixão do momento, coisas que ela nem pensa, né? Xingar um filho, coisas que ela nem pensa. Isso é muito pior do que qualquer ação, qualquer medida física. A criança é muito vinculada ao seu corpo. É lógico que isso não tem absolutamente nada a ver com o espancamento de criança, nem nada do gênero, né? O objetivo aqui é fazer uma medida concreta, uma medida corretiva concreta. Isso não quer dizer que existe palmada educativa? Existe. Existe, mas se eu banalizar isso, eu acabo desrespeitando meu filho. Acabo criando um autoritarismo que pode prejudicar o relacionamento. Né? Se para qualquer banalidade meu filho levar uma palmada, a qualidade do meu relacionamento é prejudicada, né? Isso aí. Bom, então, só lembrando, né, que nós aqui demos 3 exemplos, que daí você pode, né, usar, que seria o isolar a criança, retirar privilégios, né, que seja algo habitual e temporário, e a ação física, que é levar, mostrar para ela como agir, né? E é importante que a gente quer lembrar, aí você também tem que lembrar de 3 pontos importantes. Quando houve a ação corretiva, né, a criança fez, né, já, digamos assim, já foi punida, vamos falar assim. O que cabe a nós? Perdoar e esquecer, certo? Gente, não vamos ser aquela pessoa, aquela mãe que fica daqui 20 anos jogando na cara da criança, né? Porque ela deixou o tênis jogado. Não, perdoar e esquecer, certo? Nada pior do que alguém ser jogado na cara todo o tempo aquilo que acontece com ela, né? Vamos nos colocar no lugar das crianças, né? Você adoraria que alguém que soubesse dos teus erros, né? Saber que você já procurou se corrigir naquilo, ficasse jogando na sua cara, né? Ainda mais eles que estão em processo de formação, né? Então, perdoar e esquecer. O segundo ponto, né? A gente já comentou, nunca podemos gerar danos físicos e psicológicos para os nossos filhos, né? Então, como a Manu muito bem colocou, às vezes um grito é muito pior do que uma palmada, né? Então, a nossa face mudando diante da criança de uma forma, às vezes até assustadora, pode ser, né? É muito mais prejudicial do que uma palmada corretiva, né? O que a gente quer dizer é cuidar com os destemperos, né? Que prejudicam muito mais. Depois, o terceiro ponto que a gente quer colocar: quanto mais à frente e mais preparados nós estivermos, mais segurança, confiança e firmeza nós vamos transmitir aos nossos filhos, né? Então, por isso que o primeiro ponto do nosso propósito de hoje é refletir com o marido, né? É a família sentar e conversar primeiro. E a família é quem? A estrutura principal da família, marido e mulher, tá? Porque a gente levantando isso primeiro, a gente vai poder ajudar os nossos filhos e transmitir segurança, porque a gente está antecipado, né, àquilo que pode acontecer. A gente sabe que a desobediência vai acontecer e a gente está preparado para isso.
E lembrando assim, né? Muitas vezes a gente vai corrigir os filhos porque nós estamos impacientes, a gente já falou disso no passado. Mas nesse aspecto, a gente também pode lembrar que é muito bom para a família a gente levar as coisas com bom humor. Se a gente não ficar tendo exigências irreais para cima dos nossos filhos, por coisas que eles não têm maturidade, ou eles ainda não estão suficientemente treinados, ou por uma coisa que foi assim, foi sem querer, foi um desastre. Assim, na verdade, quando a gente vai avaliar a situação, é mais falta de paciência nossa do que de fato eles estarem fazendo uma coisa errada. Porque às vezes errar é diferente de desobedecer. Às vezes a criança não, né? Por isso aquele olhar para cada situação não tem um castigo universalmente aplicável para cada situação uma medida, né? Porque assim, a alegria é a consequência direta do amor. E a felicidade é diretamente proporcional ao amor. Eu achei muito legal, achei que uma ideia que tem tudo a ver com isso é a perfeição humana e a santidade é muito mais simples quando há alegria e bom humor. Mais importante do que ter o êxito e o sucesso na vida é ensinar a amar. Educar é ensinar a amar. Então, tendo isso em mente para a gente manter, vamos corrigir, ter propósitos concretos e não negligenciar o nosso papel, o serviço que a gente presta corrigindo os nossos filhos. Mas sem perder a alegria, sem perder o bom humor, com serenidade. Isso é muito importante para a correção. Que o terror que a gente faz quando a gente perde a paciência é muito ruim. Da contrapartida, a serenidade ao corrigir é educativa, dá mais autoridade para a correção. Mesmo que a criança vai ficar de castigo, né? Isso daí. Bom, gente, a gente vai fazer o sorteio, mas como a gente demorou um pouquinho mais do previsto aqui, a gente vai encerrar a live e daí eu faço o sorteio e anuncio a ganhadora do livro Carinho e Firmeza com os Filhos, onde a gente está tirando muita coisa desse desafio, certo? E só antes de encerrar, gente, eu sei que amanhã é o último dia, mas eu preciso fazer um agradecimento público aqui para minha amiga, minha parceira Manu, porque, gente, ela tá em final de gestação. Muitas mulheres estão aqui, muitas mães estão aqui. Gente, vocês imaginem o que é uma mulher com quase 35 semanas, fechou já, Manu? 35 semanas do sétimo filho, a semana inteira, às 22 horas aqui, gente. Então, eu preciso agradecer, Manu, de todo o meu coração pela sua parceria, pela sua amizade, né? Muita gente sabe, eu já falei milhares de vezes do quanto eu te admiro, né? Da primeira vez que a gente conheceu, o Vinícius, eu falei para ele, tira da cabeça fazer homeschooling, porque eu jamais vou chegar no nível dessa mulher. E hoje eu tô aqui, gente, dividindo uma live com você, né? Então eu preciso te agradecer, de todo o coração mesmo, tá bom? Não vou deixar isso pro último dia, porque eu acho que amanhã a gente pode se estender e eu não queria deixar passar em branco. Ai, gente, primeiro que é muito bom estar aqui conversando com vocês. Muito bom estar aqui conversando. Vocês viram que, porra, minha amiga, não tem nem que responder. Muito obrigada. Então tá bom. Então a gente encerra por aqui, pessoal, e daqui a pouco eu anuncio a ganhadora do sorteio. E a gente se vê amanhã, no último dia do desafio. Um beijo, boa noite. Beijo, boa noite.